E o convívio da igreja vai cantar assim. Por tempo faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Faço tudo.
Não há como viver longe da palavra de Deus. Não há como viver longe de Deus. Por mais que tu tente, por mais que nós nos acovardemos na vida, por mais que a circunstância nos leve para longe de Deus, nós somos feitos à sua imagem e semelhança, eleitos por Ele. Deus nos amou primeiro. Não há nada que possa nos tirar dos caminhos do Senhor. Não há tempestade, não há abismo, não há chuva temporal, finanças, não há nenhum problema. Porque Deus é que te escolheu e a mão poderosa é dele, não é a nossa. Por isso que não há outro lugar para nós, senão estar na presença de Deus. Amém? Perto quero estar, junto aos seus pés. Então, amados, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números, Números 14, 1 a 14, onde está escrito
as seguintes palavras: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque nos traz o Senhor a esta terra, para que caiamos à espada, para que as nossas mulheres, nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim? A respeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência ferirei e deserdarei, farei de ti um povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizesse subir este povo do meio deles, mas também disseram aos moradores desta terra, e ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareceu na nuvem que está sobre eles. E vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de noite, Até aqui no versículo 14, porque nós usaremos o contexto anterior e posterior para a nossa introdução à mensagem que nós queremos trazer aos irmãos nesta noite. Nós lemos então aqui a história que foi contada e escrita no livro de Números sobre a sedição do povo de Israel quando estavam para entrar na terra do Egito. Por causa desta situação levantada aqui, é que Israel levou 40 anos pelo deserto para entrar na terra prometida, na Canaã. O povo ali, ele ficou com medo
diante da história, do relatório que foi feito pelos espias, que ao chegarem à Terra Prometida foram ver que tipo de terra e que tipo de povo é que morava naquele lugar, naquela terra. Foram em 12, um de cada tribo do povo de Israel. E eles estavam vendo e viram todos os 12 homens que foram enviados como espias, eles concordaram de que a terra era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra muito boa, uma terra que frutificava e que iria fazer muito bem ao Israel que estava chegando. Porém, só 2, Josué e Caleb, concordaram de que Deus havia entregue aquela terra ao povo de Israel e que ao entrar na terra o Senhor pelejaria por eles e o Senhor afastaria o povo que estava ali, os moradores daquela terra. Mas 10 deles ficaram amedrontados diante do que eles viam em sua frente. Viam uma terra que manava e que mana leite e mel, como está aqui, terra boa, agradável, escolhida por Deus para o seu povo. Mas também olharam para o povo que habitava ali. E ali eles viram um povo alto e forte. Que alguns chamam até de gigantes. Eram homens altos, fortes, guerreiros. Ao ponto daqueles 10 que estavam relatando ali para Moisés sobre a espionagem que haviam feito na Terra Prometida, disseram: nós éramos como gafanhoto diante deles. Mas Josué e Caleb disseram: eia, pois, vamos tomar a terra porque o Senhor nos deu. Essa terra é nossa. E se o Senhor nos deu, não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo. Então eu quero falar para vocês, nesta noite, sobre o tema Viver pela Fé, lançando fora o medo. Nós estamos em tempos em que o medo está tomando conta de muitos corações. Até eu li sobre uma piadinha de que a pessoa disse: eu fui no dentista, cheguei lá, estava uma fila enorme. Tinha muitas pessoas, mas eu resolvi dar um espirro. Quando estava ali aguardando o atendimento, fiquei só eu e logo fui atendido. Porque hoje estamos nessa situação. O medo toma conta das pessoas. Antigamente, quando uma pessoa espirrava,
a gente do outro lado dizia: saúde. Agora, se alguém espirrar, a gente diz corona e sai correndo. Não é verdade? Nós vivemos num tempo de medo. Mas a Bíblia está cheia de textos que falam sobre a fé e que falam que nós não precisamos temer. Até está escrito na Bíblia que o perfeito amor lança fora o medo. Nós precisamos ter fé. Fé de que Deus está sobre as nossas vidas para nos dar a sua proteção. Amados, o medo é um sentimento que cada um de nós tem experimentado. Eu não posso dizer para vocês que nunca tive medo, eu já tive. Todos nós passamos por um momento de medo na nossa vida. Então, nós temos aqui apenas alguns tipos de medo em que nós até damos nome. E há hoje um medo chamado eclesiofobia, medo da igreja. Há tantas pessoas espalhadas por aí que já levaram um nome, já receberam um nome de desigrejados, porque têm medo da igreja. É bem verdade que a igreja, as igrejas, não a igreja do Senhor Jesus Cristo, essa é única e verdadeira. Mas muitas igrejas estão afastando com os seus pensamentos teológicos, pensamentos práticos. E nós estamos precisando de uma nova reforma. A própria reforma disse que ela precisava ser reformada constantemente. Próprios reformadores. E nós estamos precisando de um grande avivamento da palavra, em que a igreja volte-se para os ensinos corretos da palavra de Deus. Que uma das marcas da igreja verdadeira é o ensino correto da palavra. Eu quero estar com esta marca sobre o meu ministério, o ensino correto da palavra. E se porventura falhar, eu quero estar consciente de que falhei para pedir perdão a Deus e me colocar nos trilhos dentro da palavra. Mas, amados irmãos, diante desse texto da palavra de Deus, em que o povo, ao invés de confiar naquele que havia trazido até ali, e foi debaixo de sinais que Deus trouxe o seu povo à terra prometida. Quando, para sair da terra prometida, sair da escravidão do Egito, Deus enviou pragas, sinais, para esse povo entender de que era a sua mão poderosa que estava trazendo eles de uma escravidão de 400 anos. Ao saírem do Egito, este povo teve sobre si
uma nuvem que os protegia do calor escaldante do deserto. E essa nuvem à noite iluminava o arraial de Israel. Quando chegaram diante do Mar Vermelho, em que eles ali já começaram a demonstrar temor, medo, e até reclamaram, murmuraram contra os líderes daquela caminhada, e disseram que não queriam morrer ali. Foi quando Deus abriu o mar. Passaram a pé enxuto. E todo o Egito foi derrotado pelo Senhor, sem que nem o israelita levantasse a espada contra eles. Chegaram à terra prometida e aqui reclamaram novamente. Não tiveram fé. Por isso Deus fez com que ficassem 40 anos perambulando pelo deserto, para que toda aquela geração incrédula pudesse ser exterminada e aqueles que nasceram pelo deserto entrassem na terra prometida. De todos esses, só Josué e Caleb entraram. E Caleb tinha 40 anos quando este fato aqui que nós lemos aconteceu. Quando chegou, depois de perambularem pelo deserto, pela falta de fé daquele povo, ele disse: eu quero a porção da minha terra. E estou tão forte quanto eu estava há 40 anos atrás. Amados, o medo nos faz olhar para trás ao invés de avançar. O passado nos traz recordações muito boas, muitas vezes. Nós lembramos dos nossos filhos, quando crianças, dos seus primeiros passos. Nós lembramos quando começaram a falar, e a torcida entre o pai e a mãe é que ele diga mamãe, e o pai deseja que ele diga papai. E às vezes ele dá o golpe em todos os dois e diz outra coisa. Diz vovô, vovó, qualquer outra coisa. Mas, amados irmãos, o passado é passado. Tem um ditado que diz que águas passadas não movem moinho. É passado. O passado nós devemos olhar para nos alegrarmos com aquilo que Deus fez em nossas vidas durante a nossa caminhada. Mas o passado, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ter medo e vamos olhar para trás. Foi o que fez o povo de Israel. Teve um momento que eles disseram: olha, nós estamos com saudade daqueles panelões temperados com alho. Não gosto muito. Mas eram temperados com alho, com bom tempero. Tinha alimento em abundância.
Veja como este povo era um povo de dura serviço, como diz a palavra, porque eles recebiam o alimento na porta. Todo dia estava lá o maná. Mas eles estavam lembrando dos panelões, lá do Egito. E eles então lembraram do passado, não das coisas boas que Deus fez. Porque se eles trouxessem aos seus corações os sinais que Deus havia feito pelo deserto, até a chegada deles ali, abrindo o mar, protegendo dos egípcios, inclusive com fogo, separando um povo do outro. Os soldados egípcios que estavam ao encalço deles, o Senhor mandou fogo entre eles para protegê-los. Então, amados, eles olharam, foi para os panelões, para aquilo que eles tinham lá no Egito, pela proteção que eles tinham dos algozes, dos soldados egípcios, não olharam para aquilo que era bom, aquilo que era saudável, aquilo que era agradável, aquilo que glorificava o Senhor. Então, o medo nos faz olhar para trás ao invés de avançar. O medo, ele não faz parte de uma vida de fé. Amados irmãos, aquele povo estava ali diante daquela situação, com medo de adentrar na terra que Deus havia prometido, na terra da promessa. Aquela terra em que Deus havia prometido ao seu povo. Deus tem prometido para nós, igreja do Senhor Jesus, povo de Deus, do qual nós cremos e fazemos parte desse povo, tem prometido a glória celestial. Por isso não há razão para nós olharmos para trás, mas olharmos em frente aquilo que está prometido para nós, que é a vida eterna. Amados, o medo, ele nos faz viver sob limitadas bênçãos, em vez de fé. O povo de Israel, naquele momento, se limitou apenas às bênçãos que já haviam recebidos. Não olharam de que o Deus que estava conduzindo aquela terra, era um Deus que era capaz de dar muitas outras bênçãos. Era o Deus que era capaz de afastar aquele povo da terra, porque a terra prometida era uma terra já habitada. Por isso é que hoje há discussões lá na ONU dizendo que os árabes é que têm direito na terra, não os judeus. Porque os árabes já estavam lá, coisa que não é verdade.
estavam o povo cananeu, mas não deles é que saiu os árabes. Os árabes, eles têm a sua origem em Ismael, filho de Abraão também. Um pouco mais velho do que Isaac. Em torno de 12 anos, por aí. É o que nos informa a palavra. Então, amados, a falta de fé e o medo das coisas que diante de nós se colocam, elas nos limitam às bênçãos que o Senhor tem para nós. Há pouco eu gravei uma mensagem curta sobre aquela mulher com fluxo de sangue que dizia para si mesma: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E ao tocar nas vestes de Jesus, ela foi curada. Um toque de fé. Mas, amados, Deus tem muito mais bênçãos daquilo que Ele tem nos dado para nos dar. Mas Deus faz uma exigência. Ele exige de nós a fé. Pois é pela fé que nós recebemos a graça de Cristo. É pela fé que os nossos pecados são perdoados. É pela fé que nossa vida é transformada para chegarmos à semelhança do nosso Senhor. É fé, acreditar naquilo que Deus faz e naquilo que Deus toca segundo a sua vontade. Amados irmãos, aqui nós tivemos um relato daqueles 10 espias medrosos que preferiram olhar para a altura dos cananeus de olhar para a grandeza do Deus que havia trazido até aquele lugar. Se nós olharmos para a altura dos problemas que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, nessa caminhada, nós vamos ser igual os 10 que não tiveram fé. Mas se nós olharmos para a altura do Deus, o qual nós professamos, amamos, adoramos e louvamos, nós vamos ver o tamanho do Deus que nós temos para nos abençoar. O problema pode ser grande, mas Deus é maior. Deus é maior. E nos tem incontáveis bênçãos em Jesus Cristo para nos abençoar. Amados, o medo faz nós vivermos com divisão em nossos corações. Veja o que aconteceu nesse episódio que nós lemos aqui na palavra. Quando o povo murmurou e se levantou e acompanhou a falta de fé daqueles 10 espias,
Josué, Caleb, Moisés se prostraram diante de Deus. Houve uma divisão entre eles. Josué, Caleb, Moisés e mais alguns ali creram que Deus era capaz de fazer com que eles entrassem na terra e tomassem a terra para eles. Enquanto que a grande maioria achou que iriam ser trucidados pelos gigantes cananeus. Não quiseram passar pela experiência de entrar na terra prometida e Deus fazer uma grande obra no meio deles. Por isso nós precisamos fazer com que a nossa fé seja inabalável na presença de Deus, para que Deus possa fazer maravilhas em nosso meio. Nós precisamos, pela fé, buscar a santidade de Deus. Certa feita ele disse para o povo de Israel: santificai-vos, porque eu farei maravilhas no meio de vocês. Amados, o medo ele traz divisões. Não praticamos o verdadeiro amor e muitas vezes sacrificamos as amizades. O medo traz consequências. Além da consequência da divisão, traz a desconfiança. Porque se nós desconfiamos de que Deus possa fazer alguma coisa, responder-nos segundo a nossa fé, as nossas orações, embora Ele faça somente a sua vontade, mas ela traz desconfiança muitas vezes. E em último lugar, o medo, ele faz nós esquecermos do plano de Deus para as nossas vidas. Tem um hino que canta: Deus tem um plano para cada criatura. E é uma verdade, Deus tem um plano para a minha vida, para a tua vida. O plano de Deus para a minha vida está aqui nessa terra, está quase chegando ao fim. Mas Ele tem muito o que fazer ainda. Mas o plano de Deus não é apenas aqui nessa terra, Ele é eterno. E Ele tem um plano para mim na glória celestial. E nós vamos trabalhar, nós não vamos ficar de papo pro ar. Nós vamos trabalhar, nós vamos ter trabalho dado por Deus. Um pouco diferente ou bem diferente daquilo que nós enfrentamos hoje. Porque por causa do pecado, Deus disse: do suor do teu rosto comerás. Então, trabalho para ti vai fazer você suar, cansar, mas lá livres do pecado, na glória de Deus. Não sei como, se nós vamos reinar com Cristo aqui na terra, ou se é um outro local da palavra de Deus.
a divergência no pensamento teológico a respeito dessas coisas. Mas uma coisa é certa: nós vamos trabalhar sem cansar. Então o medo nos faz esquecer do plano de Deus para nós. Veja no versículo 3 do texto que nós lemos. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Foi o que o povo disse. Eles esqueceram do plano de Deus. E Deus tinha um plano para que eles fossem à terra prometida, que manava leite e mel, e eles, ao chegar lá, ao deparar com os problemas que achavam que era problema, ao deparar com o tamanho daquele povo que habitava ali, naquela terra, eles esqueceram que Deus tinha um plano para que eles possuíssem a terra prometida, porque era uma terra que Deus estava dando para eles. E até hoje, os problemas continuam, porque a Palestina, aquela terra, Israel, é o estupim do mundo. É onde sempre há conflitos. Então, amados irmãos, o medo, ele cega, ele amarra. A fé é que a palavra de Deus contempla com a vitória. A Bíblia não diz que um medroso vai vencer. Ela diz que quem tem fé vai vencer. Quem crer vai ser abençoado. Então precisamos ter fé, acreditarmos que Deus tem um plano para as nossas vidas, que se porventura acontecer alguma enfermidade, o plano de Deus continua valendo. Ele não mudou os planos. Eles têm os planos vivos, seus planos são vivos e verdadeiros. E a Bíblia diz, para nós finalizarmos, de que o perfeito amor lança fora o medo. Amados, o medo impede nós andarmos e os propósitos de Deus se efetivarmos nas nossas vidas. Nós precisamos crer que Deus está acima de todas as coisas, acima de todos, e que Deus vai completar os seus planos sobre as nossas vidas. Que Deus vai realizar através das nossas vidas. Que Deus vai nos abençoar. Precisamos crer para a glória do seu nome. Amém.